Bom dia quem está me assistindo. Bem, hoje eu vou começar apresentando um pouquinho acerca do produto que eu desenvolvi para o portfólio. Bem, eu me chamo Lucas Mochete Pereira e sou um estudante de graduação em Educação Física em cada ano que atualmente estou no segundo ano de graduação. Bom, a apresentação do meu produto diz respeito ao portfólio 1, que diz respeito basicamente a funções sensoriais e perceptivas. Para ser mais específico, meu produto ao qual me propus a desenvolver foi uma videoaula. Bem, nesse produto, nessa videoaula, eu vou abordar cerca de 5 conceitos que eu mesmo escolhi para o desenvolvimento do meu portfólio. Bem, e esses 5 conceitos são fundamentais para o conhecimento, principalmente do profissional de educação física que vai atuar em campo. Tanto em campo também quanto nas próprias escolas, obviamente. Bem, esses conceitos são basicamente pilares essenciais que conectam a ciência e prática esportiva para otimizar o desempenho atlético e promover a saúde. Isso já quebra o paradigma que está imerso na nossa sociedade, de que a educação física é puramente voltada ao rendimento. Bem, não é bem assim, porque também diz respeito à saúde. Posteriormente, eu vou comentar um pouquinho sobre. Esses 5 conceitos escolhidos por minha pessoa são, primeiramente, a visão, que nada mais é que a captação de estímulos luminosos que permite enxergar o mundo externo. É a partir da nossa visão que nos conectamos com o que há à nossa volta, basicamente. Bem, vou comentar um pouquinho também sobre a tomada de decisão, que é outro conceito que diz respeito ao processo de escolha da ação que trará maior benefício entre diferentes alternativas. Ou seja, um sujeito sempre vai estar imerso a uma questão que tem alternativas que permitem ele chegar a um determinado resultado. Bom, utilizando de exemplo um jogador de basquete mesmo, por assim dizer. Um jogador de basquete é basicamente alguém que sofre esse tipo de estímulo simultaneamente toda vez que participa do jogo, principalmente. Por quê? Em questão de jogo, por exemplo, o atleta pode estar basicamente em uma questão em que ele tem que escolher entre passar para o seu aliado ou fazer a cesta, por exemplo. Essas são duas alternativas que podem levar a um determinado resultado, que seria basicamente fazer a cesta. A tomada de decisão entra justamente nessa parte. Bem, sabendo um pouquinho disso, vou falar sobre o terceiro conceito, que é a atenção seletiva, que nada mais é que a capacidade de focar em um estímulo mesmo com vários outros simultâneos. Utilizando o exemplo desse mesmo jogador de basquete que está em jogo, bem, ele vai estar sofrendo uma série de estímulos externos, por parte seja da torcida, quanto do próprio técnico ou dos aliados e adversários em quadra. A atenção seletiva é para justamente o indivíduo conseguir focar em um único estímulo ou em um único objetivo propriamente dito. Por exemplo, um jogador de basquete que está em jogo, basicamente tem essa série de estímulos que ele sofre nesse entorno. Mas ele tem o objetivo de marcar a cesta. A atenção dele está justamente focada em marcar a cesta da melhor forma possível. Ou seja, ele não pode ficar focando, por exemplo, na própria torcida no meio de um jogo. Porque isso causaria um resultado possivelmente negativo no jogo, que seria basicamente perder a bola ou tomar a bola, basicamente perder pontos. Bom, tomar a bola é complicado. Bem, sabendo disso, agora eu vou falar um pouquinho sobre atividade física e saúde, que é o quarto conceito que foi escolhido por minha pessoa. Vamos separar em atividade física e outra parte de saúde. A atividade física nada mais é que um movimento que o ser faz através dos músculos estriados esqueléticos que causam algum gasto energético. Voltado à saúde, isso traz diversos benefícios. A própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda que tenhamos pelo menos 150 minutos de atividade física semanal, justamente em detrimento da saúde. Tem diversos estudos na literatura que nos comprovam que de 150 a 300 minutos, como diz a OMS, traz diversos benefícios à saúde.
Bom, tem diversos artigos na literatura que comparam, por exemplo, indivíduos que não são ativos fisicamente, que são sedentários, que são fumantes, mas são ativos. E a principal diferença entre os fumantes ativos, por exemplo, e os inativos, que não são fumantes, é que os inativos, que são sedentários, basicamente são mais propensos a doenças crônicas do que os fumantes. Eis então a importância da atividade física na vida do indivíduo e detrimento da saúde. Entendendo um pouquinho disso, vou comentar sobre o último conceito também que é muito importante, que é basicamente o controle motor, que é justamente a matéria que estudamos no primeiro ano do curso de graduação da UEL, aqui em Educação Física. O controle motor gira em torno da habilidade de planejar, organizar e executar movimentos de forma eficiente. Na nossa matéria de controle motor, vamos estudar um pouquinho sobre os sistemas dinâmicos, que nada mais é do que a interação entre um indivíduo biológico, o externo, basicamente, que é o ambiente, e a própria tarefa, a interação entre esses três indivíduos, basicamente, esses três fatores. E também sobre o processamento de informações. Bom, todos esses teóricos, basicamente, falam um pouquinho acerca do movimento. Eis exatamente o centro do controle motor, basicamente. Bom, dando seguimento, entendemos um pouquinho então sobre os conceitos, mas e a interconexão entre eles? Bem, a visão acaba fornecendo um feedback visual através dos estímulos luminosos externos da nossa retina e do nosso nervo óptico, ou seja, é através da visão que temos um feedback visual. Bem, parece óbvio. Bom, e isso traz uma outra questão que é a atenção seletiva, que é a capacidade de filtrar informações relevantes. Por exemplo, nós temos o feedback da visão, por exemplo. Dá para nós centrarmos em um único estímulo, basicamente. Bom, podemos colocar dessa maneira, que então a atenção seletiva é basicamente o poder de foco que o indivíduo tem em detrimento de uma tarefa, basicamente. Como, por exemplo, mesmo uma pessoa sofrendo diversos estímulos externos, seja de uma torcida, um jogo de basquete, como comentei anteriormente, o indivíduo tem que ter atenção seletiva bem trabalhada para poder focar justamente no seu objetivo, que é possivelmente fazer a cesta. Eis a atenção seletiva. Com isso, entendemos um pouquinho também da tomada de decisão. Por quê? A tomada de decisão envolve a escolha da melhor ação. Enquanto estamos sofrendo diversos feedbacks através da visão, e nós filtramos, de certa forma, propriamente dito, esses feedbacks através da atenção seletiva, podemos focar na questão da tomada de decisão, porque na tomada de decisão, elas caracterizam o quê? O indivíduo, basicamente, ter uma gama de alternativas. A tomada de decisão entra no indivíduo ter a capacidade de escolher a melhor alternativa em detrimento do seu objetivo. Eis a tomada de decisão, o terceiro conceito. O quarto, que é a atividade física e saúde, utilizando de exemplo esse mesmo jogador do basquete, a interconexão que teria seria de condicionamento. Pode-se colocar, pode-se dizer, né? Por quê? Através da atividade física, o indivíduo pode ter um melhor condicionamento, ou seja, pode retardar a fadiga em meio ao jogo. Eis a importância da atividade física e saúde na vida desse jogador. Por quê? Com essa atividade física e saúde, ele não só pode retardar a fadiga, como também ter uma melhor condição de saúde para que ele possa entregar o melhor dele, o melhor condicionamento em quadra. E por último, o controle motor, que é o principal executor do movimento. Bem, entendendo um pouquinho sobre os conceitos e a interconexão entre eles, eu trouxe um caso prático, basicamente, mas fictício, desse mesmo atleta de basquete, mas, nesse caso em questão, ele vai ter um aliado e dois adversários. Então, como é que os conceitos se integram para resolver uma situação real de jogo e ensinar a execução de cesta sob pressão? Ou seja, esse indivíduo ele vai estar com um aliado e dois adversários. Ele vai precisar, por exemplo, na questão de tomada de decisão, vamos pegar esse conceito, suponhamos que o indivíduo esteja no centro da quadra, o seu aliado está avançando em direção à cesta. No entanto, o seu aliado está sendo
marcado pelos dois adversários nesse caso. Qual é a melhor decisão que o indivíduo tem que tomar, que o atleta tem que tomar? Tocar para o aliado ou avançar na quadra e fazer a cesta? Eis a questão da tomada de decisão. Bom, quais seriam então os desafios desse atleta, além desse que eu acabei de mencionar? Múltiplos estímulos simultâneos, ou seja, os adversários vão estar todo o tempo tentando roubar a atenção dele ou coisa parecida para fazer com que ele perca o foco. Eis a questão da atenção seletiva. Pressão da própria torcida, porque nesse caso prático em questão, seria sobre uma situação real de jogo, basicamente. E claro que toda situação de jogo temos a torcida, seja aliado ou do adversário, que pode, de certa forma, roubar a atenção do atleta quando não bem preparado nesses dois quesitos, atenção e tomada. Bom, os adversários em movimento, ou seja, através da visão, ele tem que captar os seus adversários, a quadra como um todo, seu aliado, para que assim ele possa receber esse feedback e com isso tomar a melhor decisão, pensar a melhor decisão. E decisão essa que vai possivelmente durar milissegundos, por exemplo. Através desse feedback, ele vai poder observar talvez uma brecha entre os adversários, brecha essa que ele vai poder aproveitar para marcar a cesta. No entanto, essa brecha, normalmente, na maioria dos casos, nunca vai durar muito. Então, ele tem que ter essa questão da tomada de decisão muito bem trabalhada para ele poder aproveitar, mesmo que em pouco tempo, esse tipo de oportunidade. Bom, e quais seriam então as soluções integradas para resolver esses desafios? Atenção seletiva para filtrar estímulos externos, basicamente, como eu comentei, a capacidade que o atleta tem de focar no seu objetivo ou em uma única coisa tem que ser bem trabalhada. Visão para perceber oportunidades. Comentei também um pouquinho, principalmente acerca da decisão e do feedback. Bem, tomada de decisão rápida. Como essa oportunidade dura poucos segundos, muitas vezes, ou milissegundos, o atleta tem que decidir rapidamente qual decisão vai ser a melhor que ele vai tomar para fazer a cesta. E o controle motor preciso. Ele tem que ter essa questão de movimento muito bem fluida, muito bem trabalhada. E é aqui onde o profissional de educação física trabalha, justamente nesses 5 conceitos. Ele tem que trabalhar nesses 5 conceitos, seja atenção seletiva, tomada de decisão, controle motor, atividade física e saúde, e também, só um segundo, e também a própria visão do atleta, para que assim o atleta seja muito mais bem condicionado para uma situação de jogo. Nota que esse exemplo que eu dei em específico é mais voltado ao rendimento. Bom, entendendo isso, qual seria a resolução então do problema? É como eu comentei anteriormente. Se a visão é uma forma de perceber as posições dos adversários e aliados no momento do jogo, o atleta tem que ter essa noção, ele tem que trabalhar bem essa visão para ele poder enxergar, não só a posição dos aliados e adversários, mas sim a oportunidade que pode surgir em detrimento dessas posições. Ele tem que trabalhar também a atenção seletiva, a capacidade de filtrar distrações, por assim dizer, criadas tanto pelos adversários quanto pela própria torcida, a fim de manter a concentração e conseguir executar o que ele está planejando. A tomada de decisão é outro fator crucial que o indivíduo tem que trabalhar, que o profissional tem que entender para trabalhar no indivíduo. A tomada de decisão nada mais é que avaliar alternativas, não só tomar a decisão, mas avaliar quais são as outras decisões e quais seriam as melhores que ele poderia tomar em detrimento do seu objetivo. Ou seja, ou a pessoa dribla para a cesta ou passa para o aliado, que é nesse caso prático específico. O profissional de educação física também tem que ter em mente a questão do controle motor, que é a base fundamental para a execução precisa do movimento. Tem que trabalhar essa questão de movimento com o atleta, justamente para que o atleta tenha a questão da sua movimentação mais bem trabalhada e possa entregar o maior rendimento no jogo. E por último, a atividade física e saúde tem que ser muito bem martelada nesse atleta, porque isso vai aumentar a resistência à fadiga, permitindo uma execução ainda melhor durante o jogo, além de uma melhor aptidão física e saúde do atleta, garantindo assim sua longevidade também.
sabemos que tem muitos atletas que sofrem da saturação esportiva, talvez com atividades mais dinâmicas, atividades físicas mais dinâmicas, isso possa ser retardado. É uma opção e uma possibilidade. Bom, entendendo um pouquinho acerca dos conceitos, da interconexão desses conceitos e do caso fictício que eu mesmo criei, eu resolvi trazer um artigo, basicamente, que comenta sobre justamente a questão dos atletas de basquete. Mas nesse artigo, nomeado Influence of Balance Training on Shooting Basketball Players, meu inglês é ruim, por favor, não descontrole por causa do inglês. Em português significa influência do treinamento de equilíbrio em jogadores de basquete no arremesso. É um estudo de caráter experimental quantitativo e uma análise comparativa. O que houve nesse estudo? Eu resolvi trazer esse estudo porque casa muito bem com o caso que eu trouxe. Bom, embora de uma maneira diferente. Esse estudo, então, foi basicamente conduzido por grupos, sendo eles de 20 pessoas, divididos em dois grupos, o experimental e o de controle. O grupo experimental teve a questão do treino de equilíbrio. Foi introduzido o treino de equilíbrio nesse grupo experimental antes e depois, durante a intervenção. É justamente o treino de equilíbrio que foi a chave desse estudo. Mas o que foi feito antes e depois foi a questão dos resultados de coordenação de arremesso, justamente para fazer essa análise comparativa com o treino de equilíbrio. Bem, esse estudo tem um nível PC2, terapêutica, investigação de resultados de tratamento com um método de pesquisa quantitativa baseado em teste de desempenho, coordenação e arremesso, que, como eu comentei antes, foi feito antes e depois do grupo de experimental. E também grupo tradicional, que é basicamente o grupo de controle. Bem, o autor desse artigo se chama Zhu Jin, foi feito lá na China, e basicamente, em poucas palavras, foi feito um treino de equilíbrio, basicamente com um grupo, que era o experimental, e também foi feito testes com esses grupos, antes e depois desse treino. Bom, os resultados eu vou estar trazendo aqui agora. A aplicação dos testes, feitas antes e depois, no grupo experimental, teve uma melhoria na coordenação de 29%. Essa melhoria foi tirada a partir de uma média dos testes feitos, de todos os testes que foram feitos, basicamente. Sendo eles testes de Illinois, YBT e drible com obstáculos. Esse mesmo grupo experimental também teve um aumento nos acertos de 43%, havendo uma melhora significativa no índice de arremessos de saltos e bandejas. Bom, os resultados específicos em cada teste que eu achei bacana trazer é que no grupo experimental, na parte de coordenação, o teste de YBT teve um aumento de 8,8% mais ou menos na questão dos acertos. E na corrida, na questão da acertão, na questão da aptidão, perdão. E na corrida Illinois, teve mais ou menos um desempenho superior, mais ou menos 45%. Enquanto no drible com obstáculo, teve uma melhoria de 35%. Enquanto nos testes que houve um arremesso, na bandeja com mudança de ar, teve uma melhoria de 43%, no passe no palo, uma melhoria de 27%, no arremesso em salto, após a recepção da bola, o indivíduo pegou a bola, saltou e arremessou, teve uma certa melhoria de 53%, e o arremesso em salto pós-drible de 50%. A melhoria mais significativa foi justamente na pós-recepção, do arremesso com salto, que foi de 53%. Vale lembrar, de novo, vale frisar, que esses testes foram feitos também antes da intervenção desse grupo experimental. Por isso que teve essa base de melhoria, basicamente. Enquanto no grupo de controle, não houve melhorias, mas não significativas em nenhuma dessas aptidões, provando a eficiência do treino de equilíbrio nesses atletas. Nesse tipo de artigo, eu consegui tirar 3 conceitos dos que eu escolhi para o portfólio que realmente estão presentes no artigo.
sendo eles a tomada de decisão, porque incluiu uma análise tática e uma seleção instantânea, ou seja, acabou exigindo escolhas rápidas durante a execução do teste, favorecendo a questão da tomada de decisão. Teve também a aplicação da atenção seletiva, que foi meio da coordenação de condições desafiadoras, forçando a manutenção do foco em situações de instabilidade. Mesmo em situação de instabilidade, o indivíduo teve que manter sua atenção em detrimento de um objetivo, ou seja, trabalhando a atenção seletiva. E por último, o conceito de atividade física e saúde foi bem martelado aqui também, porque teve uma melhoria em alguns indicadores físicos, como a própria coordenação, que foi trabalhada, a agilidade e, por último, a resistência à fadiga. Como todos sabemos, são os 3 pilares essenciais para o alto rendimento. Bom, contudo, esse artigo apresentou uma espécie de fragilidade, não foi tão bacana na forma que foi conduzida. Por quê? Nesse artigo específico foi feito por um grupo de 20 pessoas, que foi dividido em 2 partes, ou seja, não respeitou muito a questão do princípio da individualidade. Para esse estudo, esse artigo estar de fato mais bem construído, deveria ter sido trabalhado com um número maior de indivíduos, para assim ter uma certeza acerca do resultado pela intervenção feita. Bem, poderia ter melhorado também na questão da tomada de decisão, podia ter incluído situações práticas mais complexas, como passe, arremesso ou infiltração sob a pressão do jogo real, porque assim o indivíduo já estaria basicamente em uma situação de jogo. E uma situação de jogo é muito diferente de uma situação de treinamento, principalmente no que diz respeito à pressão. Por exemplo, um indivíduo com certeza tem uma maior pressão em tomar uma decisão durante um jogo real. Em poucas palavras. Poderia ter melhorado também o conceito da atenção seletiva, no que diz respeito a explorar como atletas lidam com distrações externas similares às partidas oficiais, ou seja, aqui já percebe-se uma falta de introdução a uma situação de jogo para que o atleta realmente seja submetido a uma pressão que seria igual a um jogo oficial, que é bem diferente de treinamento, como eu comentei. E por último, acerca da atividade física e saúde. O estudo trouxe bem essa questão da redução de fadiga, da melhora da longevidade, etc. Mas podia ter feito um estudo de caráter um pouquinho mais longitudinal também. Por quê? Assim, poderia ter abordado os efeitos a longo prazo, como a prevenção de lesões e benefícios para a própria longevidade do atleta, que é muito crucial e importante, principalmente no cenário atual do jogo, que a saturação esportiva precoce está nas alturas. Bem, com isso, concluindo, esses 5 conceitos são extremamente importantes de se ter conhecimento, principalmente para o profissional de educação física. E eles acabam se integrando, se relacionando intrinsecamente e não beneficiando apenas o atleta, mas também toda uma população por busca de qualidade de vida e longevidade, principalmente no que diz respeito à atividade física, segundo a própria OMS, que traz um tempo médio de 150 a 300 minutos de atividade física para uma melhoria significativa da saúde do indivíduo. E com isso eu finalizo o meu produto e agradeço pela atenção.